par ou ímpar? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, se eu perguntar o que é um número par, vai me responder. É todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E aí, se eu perguntar o que é um número ímpar, vai me responder. É todo número que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Vamos lá. Vou definir para vocês o que é um número par. Um número par é um número que é múltiplo de 2, ou seja, também é divisível por 2, né? Quando eu efetuo a divisão por 2, dá o resto zero. É isso? É. Mas vamos definir formalmente. Um número par é aquele que eu posso escrever como 2 vezes alguém. Como assim? Você sabe que 2, que 4, que 6, que 8 são pares, não sabe? Eu posso escrevê-los como 2 vezes alguém? Posso. Ó, o 2 é o 2 vezes um. O 4 é o 2 vezes 2. O 6 é o 2 vezes 3. O 8 é o 2 vezes 4. E a gente pode continuar infinitamente falando dos números pares, porque é um conjunto infinito, ok? Vamos ler a definição que eu escrevi aqui. Um número é par quando podemos escrevê-lo como 2 vezes n, sendo n um número natural. Poxa, colocou letra no meio da matemática. Agora ferrou com tudo, não entendo mais nada. Calma, vamos lá. Normalmente, coloca-se letras quando? Quando a gente quer descobrir um valor que é desconhecido, que é o caso das equações, inequações, ou quando a gente quer representar mais valores que a gente não consegue dizer exatamente todos eles. Olha só, se eu estou dizendo que o número par é aquele que pode ser representado, né, pode ser escrito como 2 vezes n, com n sendo um número natural, olhem para cá. 2 vezes 1, 1 não é um número natural? Então, esse n aqui está representando quem? O 1. 2 vezes 2, o 2 não é um número natural? Então, esse n está representando o 2. 2 vezes 3, o 3 também é um número natural. Então, esse n está representando o 3. E assim eu continuo infinitamente, ok? Por que eu continuo infinitamente? Porque eu tenho infinitos números naturais. Então, se eu tenho um conjunto infinito, como que eu vou representá-lo? Por uma letra, dizendo o quê? Que o número par é um número que pode ser escrito como 2 vezes qualquer número natural. Então, me dá um número natural. Por exemplo, 17. 2 vezes 17, 34. Observe que 17 não é par, 17 seria ímpar, certo? Mas, quando eu multiplico ele por 2, eu obtenho um número par. Então, esse n aqui está representando qualquer número natural. Por isso que eu coloco n, porque eu não consigo escrever todos os números naturais, ok? Mas, Roberta, os números naturais não começam no 1. Os números naturais começam no 0. Sim, é verdade. Qual é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim continua infinitamente, certo? Então, se eu começar a partir do 0, o que vai acontecer? Qual vai ser o primeiro número par? 2 vezes 0. E qual é o resultado de 2 vezes 0? 0. Então, 0 é par. Por quê? Porque eu posso escrevê-lo como 2 vezes um número natural, ok? Muitos vão dizer que 0 é neutro. Não, 0 é neutro quando a gente fala de números inteiros, quando a gente fala de positivos e negativos. Quando a gente fala de paridade, se é ímpar ou se é par, 0 é par, ok? Então, ó, observe o seguinte, que a partir do conjunto dos números naturais, eu construo o conjunto dos números pares, tudo bem? E como ele é 2 vezes n, sendo n qualquer número natural. Agora, o que é um número ímpar? O número ímpar é um número par mais um. Então, simplesmente isso. Como a gente escreveu o conjunto dos números pares? Não foi 2 vezes o número natural? Então, vamos lá. Qual é o primeiro número natural? 0. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Primeiro número ímpar. Aí eu pego o segundo número natural. Quem é o segundo número natural? 1. Vai ser 2 vezes 1 mais 1, que dá o quê? 2 mais 1, 3. Me dá o segundo número ímpar. O terceiro número natural, qual é? 2. Vai me dar o terceiro número ímpar. Vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Aí eu pego o quarto número natural. Quem é o quarto número natural? O número 3. Vai me dar o quarto número ímpar. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, qual é a definição de um número ímpar? Um número é ímpar quando podemos escrevê-lo como um número par adicionado de 1. Ou seja, 2 vezes n, que é um número par, mais 1. Essa é a definição de um número ímpar. Então, observe que, a partir do conjunto dos números naturais, eu também consigo construir o conjunto dos números ímpares, ok? Que é 2 vezes um número natural, que forma um número par, mais 1. Não significa que todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 seja par.
ok? A gente fala de paridade, de par ou ímpar, quando a gente está falando de números naturais. Isso você pode afirmar quando você está falando de números naturais. Quando eu posso dar um contra-exemplo quando a gente vê números decimais, que vocês vão ver que isso não vale, ok? Então, vocês podem afirmar isso? Podem. Quando? Quando estivermos falando de números naturais. Por isso, fiz questão de construir o conjunto dos números pares através dos números naturais e o conjunto dos números ímpares através dos números naturais. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Beijos!